Olá, Vitor Ferreira, Caminhando com Cristo, nossa reflexão para esta terça-feira. Evangelho segundo João, capítulo 8, né? E ele começa falando daquela famosa história da mulher que é pega em adultério, né? Então tinha a lei de Moisés, que tinha que ser apedrejado, aquela coisa toda, né? Mas acontece que eles falam aqui no versículo 5, ora, Moisés nos ordena na lei que tais sejam apedrejadas, mas tu o que dizes? Eles estavam questionando Jesus, quer dizer, sempre buscando colocar Jesus contra a parede, né? E olha a sabedoria, o que é a presença do Espírito Santo, porque Jesus buscava diuturnamente a presença do Espírito Santo, está com o Pai, né? Então, Jesus lhe disse, né? Isso eles diziam tentando para poderem ter do que o acusar. A ideia era acusar Jesus de qualquer coisa, achar um erro nele, né? E às vezes a gente fica buscando erro nas pessoas, já pensou nisso? Né? A gente quer buscar um erro, a gente não vê nada bom, você mostra, aquela famosa, né? Você mostra uma folha para a pessoa com um pontinho. O que é que você está vendo aqui? Ah, estou vendo um pontinho preto. Não, tá a folha em branco, né? Enfim, mas isso é outro assunto. Então, quando eles continuaram a perguntar-lhe, insistindo com ele, quero resposta, né? Ele lhes disse, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. Então ele virou e falou assim, bom, você não tem pecado, mata, né? Condena. Você não tem pecado? Julga. Isso serve para mim, serve para você hoje, né? Cada um foi caçando o seu rumo ali, né? Porque fizeram a reflexão e viram que são cheios de pecados, assim como a mulher, né? E Jesus disse para ela, né? Mulher, onde estão os seus acusadores? Quer dizer, todo mundo tem pecado. Nenhum homem te condenou? E ela disse, nenhum homem, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. Quer dizer, não retorna a fazer esse pecado, tá certo? Mas Cristo é tão bom que se você retornar no mesmo pecado e pedir perdão, ele te perdoa, tá? Depois Jesus, a luz do mundo, né? E nós temos aqui eu não sou deste mundo, ele fala, né, que não é desse mundo, e me chama a atenção aqui o verso 31, né? Olha o que diz o verso 31. Então dizia Jesus aos judeus que nele creram, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, né? E tem o famoso verso 32, que é, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus, amém? É a única verdade que tem, né? Você vai eu tenho um problema contigo, eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, se aquilo for uma causa cível, o que for, nós vamos ao tribunal, e o juiz lá vai julgar e vai ter a verdade que vai valer, que é a lei dos homens aqui, tá certo? É assim que funciona no tribunal. Só que no tribunal, quando você fala, você vai ter que ir a juízo, a gente normalmente vai com medo, porque é medo de perder alguma coisa. Quando é o juízo de Deus, é Cristo, ele está lá buscando nos salvar. Você já pensou que aquele que vai te julgar é o que te defende? Já pensou? Não pode ir na justiça comum, né? Tá certo? Mas já pensou que o meu advogado, numa causa que eu tenho contra você, por exemplo, o meu advogado fosse o próprio juiz? Isso não pode ocorrer, obviamente, tá? Na justiça dos homens aqui, né? Na nossa lei não pode isso, né? Certo? Bem, que o STF aí fez quase que praticamente isso, porque uma esposa de um ministro do STF pode entrar com uma ação defendendo, enfim, numa empresa, e o próprio juiz julgar, né? O que é absurdo, mas isso foi mudado recentemente, enfim, não vamos entrar nesse detalhe aqui. Mas o fato é que eu não posso ter um advogado que é o próprio juiz, tá certo? Seria uma maravilha, né? E no céu é assim. Quem vai nos julgar nos defende do acusador. Então basta eu reconhecer Cristo como Senhor e Salvador, buscar pela salvação, pela graça de Deus, cumprir os mandamentos da lei de Deus, é importante isso, né? E a palavra do Senhor diz, aquele que crer e for batizado será salvo. Está lá na palavra de Deus, tá? Então,
Veja bem, a obra-prima de Satanás, né? As forças dos poderes das trevas se unirão com os instrumentos humanos que têm se rendido ao domínio de Satanás, e as mesmas cenas que ocorreram durante o julgamento, rejeição e crucificação de Cristo, serão repetidas. Ao renderem-se às influências satânicas, os homens tornar-se-ão demônios, misericórdia, e os que foram criados à imagem de Deus, que foram formados para honrar e glorificar o seu Criador, converter-se-ão em habitação de chacais, e Satanás verá uma raça apóstata sua obra-prima, numa raça apóstata a sua obra-prima do mal. Homens que refletem sua própria imagem, homens que refletem a imagem de Satanás. Você já pensou nisso? É o que nós estamos caminhando para o fim dos tempos, né? Quando uma alma é arrebatada das fileiras de Cristo, a sinagoga de Satanás canta o seu triunfo triunfal e infernal, né? Olha, quando ele tira uma alma do caminho do Senhor, a festa no inferno, Satanás vibra, canta um triunfo infernal. O Espírito Santo, no entanto, abre ao sedento a verdade. Aquele que quer realmente procurar a verdade, o Espírito Santo vai te orientar, vai me orientar. É isso que nós devemos ter, vontade de buscar. O restante é com o Espírito Santo. O conhecimento da verdade depende não tanto da capacidade intelectual como da pureza de propósito, da simplicidade de uma fé sincera e confiante. Daqueles que, com humildade de coração, buscam a direção divina, os anjos de Deus se aproximam dele, se aproximam de você, se aproximam de mim. O Espírito Santo é doado para lhes abrir os ricos tesouros da verdade. O testemunho mais convincente que podemos levar a outras pessoas de que temos a verdade, é o Espírito que acompanha a defesa dessa verdade. Se ela santifica o coração, olha que interessante, se ela santifica o coração do receptor, se isso faz dele gentil, amável, tolerante, fiel e semelhante a Cristo, então dará alguma evidência do fato de que tem a genuína verdade. Temos que ter algo para ser lembrado, né? Querido, nós, se acusarmos um dos irmãos, nós temos que considerar as palavras de Jesus. Então não devemos acusar, mas acontece, né? Olha o que diz a palavra do Senhor. Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. Ou seja, qualquer erro que tiver com você, para que você vai acusar? Não tem necessidade disso. O próprio consciência dele, né, vai acusar. Você pega uma criança, ela sabe quando está fazendo as coisas erradas, não sabe? Né? Eu sou pai, sou avô, eu sei. Né? A pessoa bateu ali uma criancinha pequenininha, né? Ela sabe que está errado, ela foge, ela dá uma escorrida, já sabe. Né? E nós sabemos. Então a consciência vem, a sensibilidade que nós vamos buscar, é óbvio que você buscando a presença do Senhor, você terá maior facilidade, ou pelo menos de reconhecer o erro, né? Já é um grande negócio, tá bom? Reflita sobre isso e vamos estudar. Um pequeno aviso, hoje tenho programado uma live, né, para as 21 horas, mas não vamos ter essa live, tá? Só quinta-feira. Eu estarei em viagem, estarei nesse momento em viagem, no momento da live, então peço desculpa, mas será na quinta-feira, vamos dar sequência ao nosso estudo Apocalipse Revelado. Você não pode perder. Que Deus o abençoe, lhe guarde, lhe proteja, assim como toda a sua família. Amém.